Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje veremos juntos a mensagem de número 159. O título da mensagem é uma pergunta, uma indagação, e é a seguinte: a quem segues? A quem segues? O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo de Tarso, escrevendo aos Efésios, lá no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 20, nos diz Paulo: mas vós não aprendestes assim com o Cristo. Na verdade, é a Cristo que está escrito, mas é uma forma que, de uma forma mais moderna, não é? Podemos colocar com o Cristo, a Cristo com o Cristo. Então, vamos colocar de uma forma que dê para entender melhor. Mas vós não aprendestes assim com o Cristo. Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo, uma advertência, não é? Você não aprendeu isso com seu pai, é porque a gente está fazendo uma coisa diferente, né? Você não aprendeu isso com a sua mãe, você está mentindo? Você não aprendeu isso com a sua mãe, não é? Então, quando vem em tom de advertência, mas vós não aprendestes isto com o Cristo. Emmanuel, então, comenta as palavras de Paulo, dizendo o seguinte: o homem, como é natural, a criatura humana, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Não somente do plano material receberá convites que tendem a desviá-lo das realizações mais nobres. A esfera invisível imediata ao círculo de suas cogitações, ou seja, essa esfera invisível que está aqui entre nós, não é? São dois planos que se interpenetram, o plano físico e o plano invisível, aqui na crosta, não é? E existem os bons espíritos, mas também existem os espíritos perturbadores, e ambas as partes tentam nos influenciar. Claro que os bons espíritos tentam nos estimular a fazer o bem. E os espíritos perturbadores, tentam nos influenciar a que não façamos o bem. E isso vai acontecer no mundo físico também. Tem pessoas assim, encarnadas, não é? Então, nós vamos encontrar pessoas que nos estimulam ao bem e pessoas que nos estimulam a não fazermos o bem. Então, tanto no mundo encarnado quanto no mundo invisível, nós estamos cercados por essas influências. E Kardec pergunta aos espíritos: influenciam os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? E os espíritos respondem: muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, são eles que vos dirigem. Depende do quê? Da nossa sintonia. Depende da nossa sintonia. Estamos ligados no AM ou no FM? Né? Estamos nessa frequência ou estamos nesta frequência? Dependendo da nossa frequência, vamos estar em contato com os bons espíritos ou em contato com os espíritos perturbadores. Por isso que temos, Jesus disse o quê? Vigiar e orar para não cairmos em tentação. Cairmos de vibração e aí a nossa fraqueza fica mais exposta e nós mais em risco de queda. Não queda física, né? Queda moral. Então, o nosso querido Emmanuel continua dizendo assim:
nós já falamos, não é? A esfera invisível, assim, começamos, mas não terminamos, não é? A esfera invisível imediata ao círculo de suas cogitações igualmente pode oferecer-lhe determinadas perspectivas que não combinam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. Então, tanto de um lado quanto do outro, nós podemos receber essas influências, depende da nossa sintonia, que tentam nos afastar das realizações enobrecedoras que viemos realizar na nossa encarnação. E o nosso querido amigo espiritual continua dizendo assim: na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. O que quer dizer? Foco. Foco em Jesus. Precisamos manter o foco. Por quê? Porque isto nos distrai, aquilo nos distrai, e quando vemos, estamos indo para o desvio. Então precisamos estar atentos. Foco em Jesus. E eu cheguei até a escrever aqui palavras-chave dessa mensagem. Foco em Jesus. Porque nós somos muito facilmente influenciados. Por quê? Jesus não falou à toa. Vigiai e orai para não cair em tentação. Ele não falou isso à toa. Porque se a gente não vigia, se não tem foco, é como uma criança. Fácil ela se distrai. E ele continua dizendo assim: quando esse imperativo é esquecido, qual é o imperativo? Centralização em Jesus. Foco. Imperativo. Temos que, esse é o imperativo. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. Olha como nos expomos ao risco, ao perigo. O aprendiz menos centralizado, mais distraído, nos ensinos do mestre, acredita que pode servir a dois senhores e, por vezes, chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos sem prejudicar a paz da sua alma. É um grande esforço de elucubração mental tentar conciliar essas duas coisas tão inconciliáveis. O que? Vou repetir. O aprendiz, menos centralizado nos ensinos do mestre, acredita que pode servir a dois senhores e, por vezes, chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos sem prejudicar a paz da sua alma. Ora, se nós nos entregamos aos desvairamentos, como é que fica a nossa vibração? Alta? Cai, não é? Se ela cai, a quem estamos expostos? A que tipo de influência? As ruins. E como ainda somos muito jovens espiritualmente falando, mentalmente falando, praticamente é tirar pirulito da mão de uma criança. Porque cedemos, nós mesmos cedemos a nossa sintonia. Como não temos experiência, vamos dizer assim, não temos muitos recursos, não vemos os espíritos. Eles nos inflamam com ideias de desvio e a gente acha que as ideias são nossas. E como são coisas que nos locupletam os sentidos, ou seja, que nos satisfazem os sentidos, nós vamos e eles vão dando a justificativa certinha para a gente se afastar do bom caminho. Quando às vezes uma pessoa, por exemplo, tem uma tarefa na casa espírita e não está vigilante, é difícil tirá-la da tarefa da casa espírita? É difícil afastá-la da casa espírita? Não é não. Porque quando
se começa uma tarefa, principalmente uma tarefa no lar também, toda vez que nós começamos uma tarefa no bem, nós somos muito assediados pelas forças que não querem o bem na Terra. Mas quando nós assumimos claramente que estamos sim na seara de Jesus, numa instituição cristã, e colocando, não, sim, eu estou aqui e vou estender o evangelho a muitas pessoas e vou estender a ajuda fluídica e espiritual a muitas pessoas, apenas intermediando o trabalho que pertence ao alto. Se alguém não quer que a mensagem chegue, o que faz? Vamos imaginar numa cidade. Se alguém não quer que alguém que está mandando um programa de uma outra cidade, pela televisão, está lá filmando, para receber, para as televisões da outra cidade receberem a mensagem, e tem uma pessoa que não quer, o que ela vai fazer? Vai tentar tirar as televisões. É fácil, ou de cortar a luz fica difícil, porque a luz não se tem acesso a ela. Mas ir tirando televisão por televisão, instrumento por instrumento de divulgação, é isso que eles tentam fazer. Então nós somos um instrumento retransmissor, nós somos uma ambulância. E a ambulância? Como assim ambulância? Às vezes a gente leva sem perceber, não temos sensibilidade, mas vamos lá na casa espírita. Às vezes tem um espírito perturbado, pode ser na rua, pode ser na casa nossa ou do vizinho. E como os bons espíritos sabem que nós vamos para a casa espírita, às vezes eles ligam fluidicamente aquele espírito a nós, que ele nem sabe por que ele está indo, mas ele está indo. Simplesmente para ele ser levado para lá. Quando chega lá, ele é acolhido. Funcionamos muitas vezes como ambulâncias e nem sabemos. Então é importante que a gente entenda, vamos dizer assim, que não há facilidades em trabalhar para Jesus. Não há, nunca houve. Como é que morreram os primeiros cristãos? De velhice? Não, eles morreram nos circos, supliciados. Então, o cristianismo, ele sempre sofreu lutas difíceis para se instalar, muitas vezes dentro da própria igreja, não é? Como nós tivemos a questão da Inquisição, que foi uma ação contra o Cristo, sacrificando tantas pessoas na mais alto nível de ignorância e brutalidade. Então, quer dizer, lutas, adversidades sempre houveram nas lides cristãs. Nós precisamos entender quais são os desafios de hoje. Quais são? Esse foco em Jesus é importante, tanto no trabalho da casa espírita, porque tem muitos espíritos que tentam desestruturar o trabalho dos grupos, das casas, afastar um por um. Então nós temos que ter muita vigilância, porque o trabalho não é nosso, não é? Então, eu não quero mais ficar. Uma coisa interessante que às vezes acontece. Eu não quero mais ficar no trabalho. Ok, ninguém é obrigado, o trabalho é voluntário, não é? Voluntário. Mas se a pessoa não quer ficar na tarefa mais e quer ir embora, pelo menos, para não prejudicar a tarefa, que ela prepare alguém com qualidade para ficar no lugar dela. É o mínimo que o dever exige. Porque a pessoa querer sair, que, como falamos, é direito dela, livre-arbítrio, sai. Mas quando a pessoa sai e a tarefa cai pela sua saída, ela é responsável por essa queda. Não vamos nos iludir. Há responsabilidade, sim. Então eu quero sair, é meu direito, é voluntário. Mas olha, o trabalho não é meu, o trabalho não é do dirigente, o trabalho não é do fulano, nem do cicrano, o trabalho é de Jesus. E nós assumimos essa tarefa também
voluntariamente. Não foi voluntariamente? Ninguém nos obrigou. Nós assumimos porque queríamos realizar aquela tarefa naquele momento. Queremos sair? Ok. Tem alguém que me substitua com qualidade? Nesse momento, não. Então, vamos ajudar a formar uma pessoa para me substituir. E aí nós podemos sair com a consciência tranquila quanto à tarefa. A nossa, com relação ao nosso compromisso assumido conosco mesmo, ok. Isso é um problema meu comigo mesmo. Agora, com Jesus Senhor, eu assumi uma tarefa aqui, querendo somar, e na hora de sair, eu vou ser uma pedra de tropeço na tarefa? Não queremos isso. Não vamos deixar que isso vá nos comprometer, que o nosso livre-arbítrio vá nos comprometer nesse nível. Vamos ter um pouco de consciência, não é? Ah, mas é voluntário. Sim, o trabalho é voluntário, tanto para sair quanto para entrar. Então, eu entrei porque quis, né? Então, nós temos que refletir sobre isso. A mesma coisa no lar. No lar é a mesma coisa. Se nós engravidamos, né, existem pessoas que engravidam forçadamente, né, em casos de violência sexual. Sim, existe isso. Mas mesmo assim ela não é obrigada a ficar com aquela criança. Ela pode entregar a criança para o Estado depois. Não é obrigada a ficar com ela. Né, porque o trauma do ato em si é algo que ela vai ter que trabalhar por muito tempo. Porque já há o abortamento também causa um trauma na mente da mulher. Então é um trauma pela violência, um trauma pelo abortamento, que pelo menos a pessoa fique com um trauma a ser tratado e não um acúmulo de traumas, não é? Então, se a pessoa, não no caso de violência, não é? Engravidou. E aí, faz o quê? Ah, eu não quero. E mata a criança? Sim, o aborto é um assassinato, a gente sabe disso, não é? Então, que façamos as coisas, mas façamos conscientemente, porque existem comprometimentos. Mas ninguém é obrigado a ficar com o filho. Não vamos esquecer, isso é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem. Uma mulher que tem um filho numa maternidade, ela não é obrigada a sair da maternidade com esse filho. Ela pode entregar ao Estado. Não quero ser mãe. Ok. Então vai lá, tem o filho, entrega o filho para o Estado e vai embora. Para que matar a oportunidade reencarnatória de um espírito? E se nos tivessem abortado? Como nós estaríamos agora? Né? Então, isso tudo que eu estou falando aqui envolve muita perturbação. Muita. Porque esses espíritos perturbadores, e tem encarnado também que induz, até suicídio. Não é só desencarnado, não. Para desencaminhar, tem encarnado e tem desencarnado. Para encaminhar também. Então nós precisamos, esse foco em Jesus, nesse início de terceiro milênio, sempre foi palavra de ordem, mas agora não é mais emergência, é urgência urgentíssima. Porque as situações vão ficar mais tensas. Nós estamos vendo que o mundo está agitado, o mundo está tenso, o mundo está perturbado. E nós, ainda frágeis, podemos nos contaminar, não é? Então, precisamos ter foco em Jesus. Precisamos nos aproximar mais do Evangelho. E quem vai se beneficiar com isso? Nós vamos nos beneficiar com isso. Nosso equilíbrio mental, nosso equilíbrio emocional. E também, é claro que melhora a nossa saúde orgânica, sem dúvida. Nosso Emmanuel continua dizendo: estávamos vivendo aqui, não é? Sobre o aprendiz menos centralizado, chega a admitir que é possível atender os desvairamentos sem prejuízo à paz da sua alma. Por ilusão, não é?
justificam-se para isso em doutrinas novas, novas ideias, novas correntes de pensamento, não é? Filhas das novidades científicas do século e também das novidades filosóficas e de pensamento. Valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos. Mas, chegados a esse ponto, preparem-se para os grandes fracassos. Veja que Emmanuel é muito direto, mas toda essa forma direta é fraterna. É porque ele nos ama e quer evitar que caiamos. Então ele diz: valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos, mas chegados a este ponto, preparem-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Então, essa necessidade de edificação espiritual se impõe cada vez mais. É aquilo que falamos, né? Nesse início de milênio, não está fácil, não. Então, nós precisamos, sim, trabalhar com muito cuidado, de forma artesanal, o nosso equilíbrio. E o nosso Emmanuel conclui dizendo o seguinte: poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo. Entretanto, Jesus não ensinou assim. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo. Entretanto, Jesus não ensinou assim. Portanto, vamos colocar lá: foco em Jesus. Tarefa de hoje: foco em Jesus. E quando amanhã chegar a ser hoje, foco em Jesus. E a cada dia, porque ele disse: a cada dia basta o seu mal. Então vamos viver um dia de cada vez, para evitarmos essa ansiedade que nos consome. Foco em Jesus. Falando nele, vamos orar. Querido amigo, irmão, farol de nossas vidas, querido Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção da reencarnação, pela bênção de reencarnação nesse período do mundo em que se estamos aqui. É porque o Senhor acha que podemos ajudar de alguma forma e também podemos reparar as nossas faltas, crescendo com essa reparação. Portanto, Jesus, abençoa-nos os esforços e ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a mantermos o nosso foco em Ti, a mantermos o nosso foco no Evangelho, porque sabemos o quanto ainda estamos frágeis e como nos é fácil cair. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa a nossa ligação com o nosso anjo guardião, que tenta nos influenciar ao bem. Abençoa os nossos amados, Jesus. Mas abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor. Todos. Em especial os que sofrem. Abençoa-os, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.